Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Cássia e hoje estaremos estudando Química Orgânica. Qual é o objetivo da nossa aula? Identificar as diferentes classificações do carbono quanto às suas ligações. Pessoal, trouxe aqui então a tabela periódica e aqui, ó, tá o carbono. O carbono, ele possui número atômico igual a 6. O que isso quer dizer? O que quer dizer que o número atômico dele é igual a 6? Quer dizer, então, que ele possui 6 prótons, beleza? Então, o átomo do elemento químico carbono possui 6 prótons. Vamos lá. Ele tem 12 de massa atômica. Essa massa atômica diz respeito à massa, então, dos prótons, dos nêutrons e dos elétrons. Então, toda essa massa somada, então, diz respeito ao 12,0011. Pessoal, primeiro, esse carbono que a gente chama de carbono 12, ou seja, que possui massa atômica igual a 12, é o carbono que nós temos mais abundante na nossa natureza. Mas existem outros tipos de carbono, o carbono 13, o carbono 14. E o que difere esses carbonos? A quantidade de nêutrons, tá bom? Então, esses carbonos que possuem uma massa maior é porque eles possuem mais nêutrons na sua composição. Eu vou representar aqui só para a gente relembrar um átomo como o modelo de Bohr, tá certo? Então, aqui ele tem o seu núcleo, e no núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e ao redor do núcleo nós temos então deixa eu fazer aqui direitinho. Ao redor do núcleo, nós temos, então, a eletrosfera, que é onde ficam os elétrons. Então, no centro, no núcleo, nós temos os prótons, que têm carga positiva, os nêutrons, que não possuem carga, e ao redor aqui nós temos os elétrons. Pessoal, isso aqui é um modelo, tá bom? O átomo, a gente sabe que o átomo, ele é bem menor do que isso, beleza? Que o núcleo é muito menor e que a eletrosfera, ela, em relação ao átomo, a eletrosfera é bem distante do átomo, beleza? Aqui um modelinho para a gente representar. Galera, olha só. O carbono, ele faz parte do grupo 14. O que isso quer dizer? Ok, nós temos aqui as colunas. As colunas são os grupos, beleza? Então, o carbono faz parte do grupo 14. E o grupo 14, eles têm uma coisa em comum. Quer dizer o quê? Que eles têm 4 elétrons na sua camada de valência. Então, ele tem 4. A gente representa o elétron também assim, tá bom? O E com um sinalzinho de menos na sua camada de valência. O que é a camada de valência? A camada de valência é a camada mais externa do átomo, que é ocupada por elétrons. Então, se eu tivesse esse átomo aqui, a camada de valência seria a última camada ocupada por elétrons. Então, se fosse essa aqui, que tivesse a última, que tivessem os elétrons, essa seria a camada de valência, beleza? Então, esses átomos aqui do grupo 14, eles possuem isso em comum. Tem 4 elétrons na sua camada de valência. Tem 4 elétrons na sua camada mais externa, ocupada por elétrons. Beleza? Pessoal, a gente tem umas coisinhas que a gente precisa ver. Ó, primeiro é a regra do octeto. O que a regra do octeto nos diz? Ela nos diz que os átomos, para ficarem estáveis, eles precisam de 8 elétrons na sua camada. Opa, o C virou uma bolinha. 8 elétrons na sua camada de valência. A gente viu lá em cima que o carbono só tem 4. Então, para ele ficar estável, ele precisa de mais 4 elétrons. Então, o carbono aqui, ele só possui... Ele só possui, então, 4 carbono, ou 4 elétrons, desculpa, na sua camada de valência. Eu estou representando aqui os elétrons como essas bolinhas, tá bom? A representação que a gente chama de representação de Lewis, quando a gente representa os elétrons com essas bolinhas aqui. Então, 8 elétrons na sua camada de valência. Para ficar estável, então, ele precisa de mais 4, porque 4 que ele já tem, mais 4 fica 8. Nós temos as ligações que são chamadas de ligações covalentes. E o que são essas ligações covalentes? Deixa eu arrastar para cá para ficar mais fácil para eu escrever. As ligações que são chamadas de covalentes são as ligações que possuem o compartilhamento
de elétrons. Compartilhamento. Pessoal, peço desculpa aí pela minha letra, porque eu tô aprendendo ainda a escrever nessa mesa, tá bom? Compartilhamento de elétrons. Ou seja, os elétrons são compartilhados de um átomo de um elemento químico para outro átomo de outro elemento químico. E é o que a gente vai estudar aqui nessa aula. Lembrando que temos também as ligações iônicas, onde um elemento químico doa e o outro recebe esses elétrons, e temos as ligações metálicas, que chamam de mar de elétrons, né? Que os elétrons não ficam com nenhum átomo. Mas, no caso da nossa aula, estaremos vendo as ligações covalentes, onde há o compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, eu vou representar aqui agora o carbono fazendo uma ligação com um átomo de hidrogênio. Então, eu tenho aqui, ó, carbono, um elétron do carbono, e aqui eu tenho, então, um elétron do hidrogênio. Quando eles compartilham esses elétrons, ocorre uma ligação química, beleza? Então, quando há esse compartilhamento de elétrons, há uma ligação química. E essa ligação a gente pode representar com um tracinho. Ao invés de ter que fazer todas essas bolinhas, a gente representa, então, com um tracinho. Então, se tem um tracinho, quer dizer o quê? Que eu tenho um par de elétrons. Um par são dois, né? Então, aqui quer dizer que eu tenho 2 elétrons. Vou representar aqui uma outra ligação de hidrogênio com o carbono. Então, esses 2 elétrons aqui, eles podem ser representados por esse tracinho que representa uma ligação. Então, aqui eu tenho uma ligação, aqui eu tenho uma outra ligação e aqui eu tenho uma outra ligação. Então, quantos pares de elétrons agora eu tenho aqui formados? Ó, aqui a ligação tem 2, né? Então, 2, 4, 6, 8. Então, aqui eu tenho 8 elétrons. Então, esse carbono aqui, ele tá estável. Por quê? Porque ele atingiu os 8 elétrons na camada de valência, beleza? E essas ligações, a gente pode representar elas de 3 formas. Vou colocar aqui. Eita, aqui faltou um tracinho. Elas podem ser representadas de 3 formas. Podem ser representadas como ligações simples, onde eu tenho só um tracinho, só uma ligação, ou seja, eu só tenho um par de elétrons. Elas podem ser ligações duplas, que eu tenho, então, 2 ligações, duplas de 2 ligações. Então, quer dizer o quê? Que eu tenho aqui, a primeira, 2 pares de elétrons e a segunda, 2 pares de elétrons. E eu tenho as ligações que são chamadas de ligações triplas. Se é triplas, é de 3. Ou seja, eu tenho 3 ligações. Quantos pares de elétrons eu vou ter, então? Aqui, 2, 2, 2. Então, 2, 4, 6 pares de elétrons, beleza? Então, o carbono, ele pode fazer as ligações simples, compartilhando apenas esses 2 elétrons, ligações duplas com compartilhamento, então, desses 4 elétrons, ou ligações triplas, compartilhando, então, esses 6 elétrons. Pessoal, vamos ver, então, agora a classificação dos carbonos quanto às suas ligações. Nós temos aqui o carbono nulário. O que é um carbono nulário? O carbono nulário, ele quer dizer que ele não faz ligação com nenhum carbono, tá bom? Ah, muito importante, ó, a classificação dos carbonos é quanto às suas ligações, mas quanto à ligação de quem? De carbono com carbono, tá bom? Então, se o carbono é nulário, ele não se liga a nenhum carbono. Então, eu tenho um carbono aqui e ele não tá ligado... Opa, peraí que meus cachorros, né? Esse carbono, então, ele não tá ligado a nenhum carbono. Então, vamos representar aqui ele se ligando a hidrogênios. Então, eu tenho aqui uma ligação, uma ligação, uma ligação e outra ligação. Então, pessoal, ó, a gente tinha falado aqui na regra do octeto que o carbono, ele, para ficar estável, ele precisa de 8 elétrons, né? E esses 8 elétrons são correspondentes a 4 ligações, beleza?
Então, o carbono fica estável com 4 ligações. Aqui eu representei as 4 ligações com hidrogênio. Então, esse é o carbono nulário, que não se liga a nenhum outro carbono. Tem o carbono primário. Se é primário, vem de quê? De né? Primário, de primeiro, ou seja, esse carbono ele está ligado a um carbono. Então, tem um carbono ligado a um outro carbono. E o restante das ligações? Ele não fica estável, não é com 4 ligações, mas esse carbono aqui ó, só está fazendo uma ligação. Esse carbono aqui só está fazendo uma ligação. Então, eles precisam se ligar a outros átomos, pode ser de outros elementos químicos, para ficarem estáveis. No caso de primário, então ele só vai poder se ligar a um carbono. Então, aqui eu posso colocar um hidrogênio, aqui outro hidrogênio, aqui outro hidrogênio e outro hidrogênio. Ó, por quê? Esse carbono ele só tinha uma ligação, né? Então, para ele ficar estável, ele vai precisar de mais 3. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ele está estável, fazendo 3 ligações com hidrogênio e 1 com carbono. Esse aqui primário também, porque se liga só com carbono. E ele está ligado a 1, 2, 3, 4. Então, ele tem 4 ligações. Então, ele está estável. Vamos aqui agora para o carbono secundário. Carbono secundário, então, secundário. De secundário vem de quê? De 2, não é? Então, quer dizer o quê? Que ele está ligado a 2 carbonos. Então, temos aqui, ó. Esse carbono aqui do meio, então, ele é secundário, porque está ligado a 1, 2, tá vendo, ó? Ligado a um carbono, ligado a outro carbono. Por isso, secundário, porque tá ligado a 2 carbonos. Agora, vamos preencher a quantidade de hidrogênios? Ó, esse carbono aqui, ele tá fazendo quantas ligações? Só uma, né? Esse aqui é primário, só tá fazendo uma ligação, que é no caso com esse carbono aqui. Então, ele precisa de quantas para ficar estável? Ele não fica estável com 4 ligações? Se ele já tem uma, então ele vai precisar de 3. Então, 1, 2, 3. Então, agora ele possui 1, 2, 3, 4. Então, ele está estável. Esse carbono aqui está fazendo quantas ligações? Ó, do lado dele tem quantas ligações? Uma ligação, 2 ligações. Então, ele já tem 2. Para ter 4, ele precisa de mais 2. Então, aqui, 1 e aqui, outra. Agora, ele tem 1, 2, 3, 4. Então, ele está estável. Esse carbono aqui, ele tem uma ligação. Ele fica estável com 4. Então, ele precisa de 3. Então, 1, 2, 3. Agora sim temos, então, que todos os carbonos estão estáveis, beleza? Vamos lá para o próximo, carbono terciário. Vamos lá, pela lógica, se é terciário, então ele é um carbono que faz 3 ligações com carbonos. Então, aqui eu tenho carbono. Opa. Olha só esse carbono aqui do meio, que eu coloquei ele mais forte. Ele está ligado a um carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos. Por isso que ele é terciário, ele faz 3 ligações com carbonos. Então, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos. Agora, vamos preencher com hidrogênios, beleza? Vamos formar as ligações. Esse carbono só está fazendo uma ligação. Então, como ele precisa de 4 ligações para ficar estável, então ele está precisando de 3 ligações com hidrogênio, porque ele já tem uma. Então, 1, 2, 3. Esse carbono está ligado a um carbono, ó, tá vendo? Então, ele precisa de mais 3 ligações com hidrogênio. Esse carbono está ligado a um carbono. Opa! A música passando. Então, ele precisa de mais 3 ligações também. E esse carbono aqui, ele tem quantas ligações? 1, 2, 3. Ele está fazendo, então, 3 ligações. Para ele ficar estável, ele fica estável com 4. Então, ele precisa de mais uma. 1, 2, 3,
4. E assim, então, ele atinge a sua estabilidade, beleza? Agora, vamos para o carbono quaternário. Se é quaternário, vem de 4, quaternário. Então, é um carbono que faz 4 ligações com outros carbonos. Então, olha só. Deixa eu pôr aqui um pouquinho mais para baixo. Ó, então, 1, 2, 3, 4. Esse carbono está ligado a um carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. Então, ele é quaternário, porque se liga a 4 carbonos. Vamos preencher agora, então, os hidrogênios. A mesma coisa. Esse carbono só está ligado, só está fazendo uma ligação, então ele precisa de mais 3 ligações. Esse carbono só está ligado a só está fazendo uma ligação, então ele precisa de mais 3. Esse aqui também. E esse aqui também. E esse aqui, quantas ligações ele está fazendo? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele não precisa se ligar a mais ninguém. As ligações dele as ligações já estão completas. Ele já está estável. Então, ele não precisa se ligar a mais ninguém. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixe de perguntar. Eu estou à disposição. Um abração e tchau, tchau!